Hello, hello, hello! Bem-vindo a mais um vídeo do canal É o Papo Londres. Eu sou a Raquel Arraes e hoje eu vou te dar 5 dicas de como melhorar o seu inglês. Esse é o 2020 ainda não acabou e eu tenho dicas mara para você aí sair de 2020 com uma sensação de que fez alguma coisa, de que alguma coisa que você queria muito aconteceu. Geralmente é o inglês que a gente quer muito aprimorar, melhorar ou começar do zero. Pelo menos você vai poder sair aí de 2020 com a sensação de dever cumprido, de que você investiu no seu autoconhecimento, né? Então, vamos lá para as dicas. Quero dizer que todas essas dicas que eu estou recomendando aqui, eu faço, inclusive, até hoje para melhorar o meu inglês. Porque se eu paro de praticar, ou se eu paro de me interessar por diferentes coisas, acaba que o meu inglês também vai para baixo. Então é sempre bom a gente estar aprimorando dia após dia, porque nem o português, até hoje, você sendo fluente, você fala perfeitamente, né? A gente não consegue falar, concatenar os pensamentos de uma maneira clara sempre, né? Com palavras melhores, mais rebuscadas ou palavras efetivas. A gente tá aprimorando a nossa língua nativa, mas também tá aprimorando o inglês. Porque se você não aprimora a sua língua, naturalmente você vai acabar traduzindo aí também um inglês de menos qualidade. Então vamos lá para minha primeira dica, que eu sempre fiz. Quando eu comecei a aprender a falar inglês, eu ia atrás de coisas que eu gostava muito. Então, se você gosta de carro, vai procurar o vocabulário de carro, tipos de carro, todas as engenharias que um carro tem, tentar entender as músicas, o que eles querem dizer. Então, foi isso que eu fiz. Quando eu tinha lá os meus 14 anos, eu queria muito aprender inglês. Eu gostava e ainda gosto de uma banda chamada Hanson, né? Eu não sei se vocês conhecem, né? Eu não vou colocar aqui a música, mas eles têm aquela música, por exemplo, muito famosa. Se você aí tem menos de 25 anos, você não vai conhecer essa música, mas tudo bem. Meu Deus do céu. Olha eu revelando a minha idade, né? Mas é aquela música assim. Pois é essa. Então eu queria saber o que eles cantavam, o que eles falavam. E naquela época, gente, a gente não tinha aí um Google Translator que a gente tem hoje, né? Então eu tinha vários dicionários, então eu ia lá, palavra por palavra, tentar mais ou menos entender o contexto do que eles estavam falando. Mas hoje, graças a Deus, com a tecnologia, você não precisa fazer isso. Você tem o Google Translate aí, você tem entrevistas que você já acha 2 dias depois, um dia depois, às vezes no mesmo dia já tá traduzida em português, e às vezes o jeito que você canta a música não é exatamente o jeito que eles falam em inglês. Então tudo isso acontece, mas assim, vai atrás de um tópico que você gosta. Se é de moda, vai ler revistas de moda, vai tentar entender. Então esse tecido, sei lá, seda, silk. Então é silk que pronuncia seda. Então esse tipo de coisa você vai se interessando, você vai adquirindo aí um vocabulário mais rico para você, mesmo que você fale a pronúncia errada e tal, mas você vai colocando aí na sua caixinha, né, no seu arquivo novo aí na tua cabeça as palavrinhas que você está aprendendo. E hoje, né, a gente tem enormes tecnologias aí, joguinhos que você pode jogar com o tema que você gosta. Então, assim, eu super recomendo, se você quer aprender a falar inglês, se você gosta de gastronomia, alguma coisa, vá atrás de um tópico que te interessa muito. Sair da nossa zona de conforto já é muito difícil, principalmente quando a gente está aprendendo uma outra língua. Então, assim, não precisa ser massacrante. Então, vai atrás primeiro dos tópicos que você gosta e que aí as palavras vão acontecendo naturalmente, você vai aprendendo de uma maneira muito divertida. A minha segunda dica é assistir Netflix. A Netflix é um arquivo, é um banco de dados incrível para você aprender a falar inglês. E não só inglês, várias outras línguas. Mas assim, eu recomendo a você assistir as séries que você gosta, as coisas que você gosta, em inglês, áudio em inglês, mas que a legenda também esteja em inglês.
Porque aí você vai assimilar o que eles estão falando com o que está escrito. Então, às vezes está escrito uma coisa totalmente diferente, né? Vamos supor, divide, que você que você escreve D-I-V-A-D-E. Aí você não vai falar divide, aí a pessoa fala, divide. Então divide não é divide, divide é divide. Então você vai aprendendo esse tipo de coisa. Então você vai aprendendo a simular a escrita com o áudio, né? E você vai vendo a boca dos atores, a musculação, quando a palavra abre, né? Quando a boca abre, quando a boca fecha. Então você vai vendo que eles falam com a língua mais assim, para baixo aqui, né? So, 3, 4, não é? 4, 5, não é? 5. É a língua meio que ela descansa aqui, né, na boca. Então você vai vendo tudo isso quando você vai ouvindo. E ouvindo, por mais que você não entenda nada, aquilo vai pegando na tua cabeça, assim, pelo menos umas 3 palavras por dia vai ficar ali impregnada na tua cabeça e você vai ficar ouvindo e repetindo constantemente. Então eu super recomendo isso. Uma terceira dica que eu vou dar aqui, mas é que na verdade essa é a primeira dica que eu aplico assim quando eu quero aprender uma língua nova. Por exemplo, agora eu tô querendo aprender espanhol, que eu estudo e não entra na minha cabeça. Mas por quê? Porque eu pratico todo dia. Mas a primeira coisa que eu faço quando eu quero aprender uma nova língua é mudar todas as configurações dos meus celulares, Facebook, social media, né, mídias sociais, mudar do português ou do inglês para essa língua que eu quero aprender. Agora, por exemplo, as minhas configurações no Facebook tá tudo em espanhol, mesmo que às vezes eu não entenda, eu quebro a cabeça, o que é isso daqui mesmo? Mas é uma coisa que você mexe todo dia, então você vai começando a assimilar ali. Então, eu recomendo isso. WhatsApp, você vai ver lá, visto por último, né? Você vai começar a ver em inglês. Então, assim, tudo muda e você vai assimilando as palavras. Então, nessas coisas assim que você tá mexendo todo dia, principalmente celular, é ótimo para mudar a configuração e colocar em outra língua para você começar a visualizar, ver como escreve, né, ortografia, tal e tudo. Então, eu super recomendo. A quarta dica agora é para você praticar a escrita. Eu sei que parece meio doido, que eu não sei se é muito bom, blá blá blá, mas assim, vai na rede social aí, no Instagram da vida aí, e vai atrás daqueles cantores que você gosta, daquelas pessoas que você admira e começa a escrever em inglês. Por exemplo, você gosta da Mariah Carey, começa a escrever I love you, blá blá blá. Quer opinar, ao invés de opinar em português, se é um artigo, né, que tá em inglês e tal, ou de sei lá, um cantor famoso que tá por aí, você quer comentar lá, vem pro Brasil, né, please come to Brazil, comenta em inglês, vai fazendo amizade com os fãs dessas pessoas em inglês, sabe, vai crescendo a tua comunidade, né, então isso é muito, muito bom. E aí você não importa se você vai escrever errado ou não, o importante é você estar ali praticando a sua escrita. E a quinta dica, né, e última talvez, é ouvir podcast. Porque o podcast você não vai ter ali, né, as legendas ali, nem em inglês e nem em português. Então você vai ter que forçar a sua audição para ouvir. Então, podcast é ótimo, principalmente quando você começa a aprender. Quando você ouve um podcast inteiro e você entende tudo que a pessoa fala, é um prazer enorme. Então, assim, eu recomendo, né? Porque hoje em dia é mais difícil a pessoa ouvir rádio. Rádio é uma coisa que eu gosto muito de ouvir. Mas podcast tá ali, tá perto de você. Ao invés de ficar ouvindo podcast em português, você pode ouvir também, não tem problema. Mas tira ali 1 hora, 2 horas do seu dia para escolher um podcast em inglês, de um tópico que você gosta e vai ouvindo, mesmo que você não entenda. Vai ter 1 hora de você estar assistindo os vídeos, de você estar assistindo filme, de você estar comentando nos posts, vai ter 1 hora que você vai assimilar tudo que
que está sendo feito. E YouTube também, YouTube é ótimo para você aprender aí inglês de graça, tem muitas aulas de professores, então assim, vai comentando, vai interagindo com as pessoas que estão querendo aprender, sei lá, faz um grupo de WhatsApp só com pessoas que querem falar inglês, português, mas quer falar inglês, e vai escrevendo ali. Você viu aí que de 5 dicas eu já dei várias dicas, né? Mas eu vou dar uma bônus aqui. Então, suponhamos que você já mora em outro país, você foi para esse país sem falar inglês, por exemplo, está aqui em Londres e você não fala nada ainda de inglês, e você mora com pessoas que não falam inglês também, né? Geralmente a gente divide casa com pessoas, né? E acaba sendo brasileiro na maioria das vezes. Então, combina com essa pessoa aí, gente. Você precisa falar inglês, eu preciso falar inglês. A gente não tem ninguém aqui que fala inglês. E a gente precisa pegar um ônibus, a gente precisa ir para um restaurante, né? Pedir informação. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai tirar 2 horas do dia, porque eu sei que é muito difícil, principalmente quando você mora com pessoas que falam a mesma língua que você. É muito difícil você se esforçar para aprender essa nova língua. Mas combina com essa pessoa, ó. 2 horas por dia, coloca um alarme no celular, 2 horas por dia a gente vai tentar falar em inglês. E aí vocês falam, se a pessoa começar a responder em você em português, começa a responder a pessoa em inglês. E aí um vai ajudando o outro. Essa dica é ótima, eu fazia isso logo que eu mudei, porque os meninos já falavam inglês melhor do que eu, assim, meu inglês era meia boca ainda, não que meu inglês seja perfeito hoje, eu tô sempre aprendendo. Mas uma coisa que eu faço é 2 horinhas, bora falar em inglês por 2 horinhas, bota lá no alarme e vai falando, praticando, né? Can I have a glass of water, please? Can you borrow me something? Sabe? Alguma coisa assim, e você começa a aprender, e quando você vê, você já tá falando lindamente, principalmente quando você sai pros bares, vai beber, seu inglês vira maravilhas, começa a falar um inglês fluente. Mas eu tenho certeza que você começando com uma coisa que você gosta vai ajudar demais, vai ser mais gostoso aprender inglês. Então essas são as minhas dicas. Não se esqueça que a gente tem uma comunidade aqui no Facebook e no Telegram. Se você quiser entrar e fazer parte, conversar com as outras pessoas que também seguem o canal, seja muito bem-vindo. Os links estão aqui abaixo. E não se esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito. Deixa o like aí que é muito importante pra gente. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!